A senadora Ana Amélia Lemos está concluindo os 8 primeiros anos de mandato. Nesta conversa, ela fala sobre as leis que conseguiu aprovar no Congresso Nacional, o clima para a eleição de 2018 e também qual o rumo que o partido deve seguir. Senadora, recentemente a senhora fez uma palestra para empresários para tratar a respeito do empreendedorismo. A gente sabe que quem quer abrir uma empresa no Brasil sofre com uma burocracia muito grande, com altos impostos. Também quem quer fechar a empresa tem uma burocracia ainda maior. Isso acontece também no setor rural. Qual é a alternativa? O que a senhora propõe nessa área do empreendedorismo? Nós temos que facilitar o ambiente para os empreendedores, em qualquer área, seja na área rural, na área urbana, na indústria, no comércio, na área de serviços. E na área de serviços todas as gamas, na área desde saúde até a prestação de serviços propriamente dita, em qualquer atividade não relacionada à saúde, mas a qualquer atendimento ao cidadão. O contribuinte brasileiro é desrespeitado, paga muito imposto e recebe de volta, desde o setor público, um serviço de má qualidade. Então é preciso que o contribuinte, que é o que paga a conta, seja respeitado e por isso receba serviços de melhor qualidade. A melhora desse ambiente se dará com leis mais claras, se dará também com legislações mais objetivas, menos retóricas e que tenham um comprometimento com esse objetivo de quando você melhora o ambiente, você facilita a geração de empregos, o desenvolvimento e a confiança do investidor em um ambiente mais favorável. Países asiáticos hoje estão avançando muito o sinal, países inclusive administrados por partido único, como é o Partido Comunista no Vietnã. O Vietnã hoje é um país extremamente facilitador. O nosso vizinho Paraguai hoje está criando facilidades para atrair empresas brasileiras com incentivos de toda a ordem. Então, nós temos que também, nós estamos caminhando na direção contrária do Vietnã, estou dando 2 campos opostos ao Paraguai. Então, isso tira a competitividade nossa, tira também o interesse do investidor, seja ele nacional ou estrangeiro, para fazer investimentos em nosso país, que tem um extraordinário mercado de consumo interno e que é o grande motivo para ele ser digamos, atraído a investir aqui no Brasil. A senhora está completando 8 anos de mandato. Que balanço dá para fazer desse período em que a senhora está no Senado e o que pretende fazer se for eleita agora na eleição de 2018? Olha, eu tenho pelo menos 2 leis, vou dar 2, mas eu tenho outras, 2 leis de minha autoria que já estão em vigor, uma delas inclusive sendo modelo da América Latina, que é no campo econômico, a Lei dos Integrados. Durante 12 anos a Câmara tratou disso e eu consegui, no meu mandato, fazer uma lei que passou pelo Senado e pela Câmara, criando esse marco regulatório já sancionado e já em vigor, que estabelece exatamente direitos e deveres entre integrados e integradores, ou seja, entre o produtor de frangos ou de suínos e a indústria, a agroindústria. Havia um vazio legal nisso e muitas vezes o integrado sofria porque o integrador é mais forte que ele. Então, a lei foi para criar um meio termo de responsabilidades compartilhadas. Foi uma agenda prioritária de todas as entidades, da Associação Brasileira dos Criadores de Suínos e também da Associação dos Criadores de Frango. Essa é uma lei que eu poderia ir para casa já tranquila, já fiz o meu dever. Mas a outra lei tem um impacto extraordinariamente grande na área da saúde, de minha autoria. É uma lei que obriga planos de saúde a fornecerem aos que são clientes de plano de saúde e que eventualmente têm um diagnóstico de câncer, que o plano de saúde entregue a ele a quimioterapia oral, que é o medicamento do tratamento oncológico, que são medicamentos caros e que na maioria das vezes ou eram judicializados para que o SUS entregasse ou eram judicializados para que o plano de saúde entregasse. Com a minha lei, que está em vigor desde 2014, essa lei facilitou a vida dos pacientes e evitou que ele tivesse que constituir um advogado ou recorrer à justiça para ter um direito assegurado, porque a lei já previa isso. Então, essas 2 leis, eu diria, uma no campo econômico e uma no campo da saúde pública, já seriam suficientes. Mas ainda no câncer, uma delas, que é de minha autoria, que obriga o SUS a
criar um sistema de mamógrafo, que é o detector de câncer de mama, próprio para mulheres deficientes. Uma mulher que tem paraplegia ou ela é cadeirante ou ela é tetraplégica ou paraplégica, os equipamentos não são adaptados a essas mulheres. Então, essas mulheres ficam à mercê de não fazer uma mamografia porque o aparelho não permite. Então, o SUS agora começa a trabalhar para instrumentalizar isso. Eu lembro que quando a senhora estava em campanha, a senhora dizia que pretendia fiscalizar as leis que já estavam implantadas, que já estavam em vigor no país. Foi possível fazer isso? Na verdade, nós fizemos nessa mudança agora, nós fizemos uma lei que foi a limitação dos gastos públicos. Quando o governo gasta muito e gasta mal, quem paga é o contribuinte, porque falta dinheiro para a saúde, porque ele gastou mal. Então, às vezes, não é falta de dinheiro, é a má gestão, o mau cuidado que o governante tem com o dinheiro público. Ele é desviado pela corrupção, que ele é desviado por fraude, que é desviado por superfaturamento e tudo isso mais. Então, esse é o cuidado. Então, a PEC do gasto, do teto de gastos, ela teve um poder moralizador, porque quando você corta, você tem que trabalhar naquele limite. Então, não pode ter que ter cuidado. Então, essa eu votei por causa disso, para evitar que você, tendo liberdade de gastar, gastasse mal. E a outra lei foi a lei da reforma trabalhista. Muita gente, a oposição faz uma leitura equivocada, eu diria até criminosa, porque é desinformada de má fé, o uso político disso e não pode usar. Hoje o trabalhador brasileiro tem consciência dos seus direitos, dos seus deveres, tem consciência total. Ele não precisa ser tutelado nem pelo sindicato, nem pelo Estado brasileiro. Ele sabe quais são os seus direitos. Então, graças a essa modificação, flexibilização, não foi alteração de nenhum direito, porque senão seria uma emenda constitucional. Não tirou 13º, não tirou férias, não tirou a licença maternidade, não tirou nada disso, que eram direitos de cláusulas pétreas. E isso, a modernização permitiu que hoje tivesse aumentado o número de empregos no primeiro semestre de 2018, graças também a uma reativação da economia, porque não adianta você fazer lei boa se a economia está lá embaixo, está em recessão. Então, houve um aumento, então a oposição, lamentavelmente, ataca, diz que quem votou isso é contra o trabalhador. Absolutamente, não está nenhuma prova de retirada de qualquer direito. Eu acho que, pelo contrário, eu, pelo menos, tenho até autoridade moral, porque eu fui relatora de uma das leis mais importantes para os trabalhadores. Uma delas que regulamentou o trabalho doméstico. Imagina quantas não tinham carteira assinada. Eu fui a relatora disso, defendi ardorosamente e agora os trabalhadores domésticos têm essa lei. E fui relatora de uma outra lei, mais importante ainda, que trata da execução judicial ou das rescisões de contrato de trabalho, que foi uma lei pedida pela Justiça do Trabalho e que eu me empenhei muito com todos os setores, com a CUT, com todas as centrais sindicais, com Solidariedade, todos eles, com a Força Sindical, para trabalhar um equilíbrio dessa execução das indenizações trabalhistas. E conseguimos um resultado satisfatório, essa lei foi aprovada, já está em vigor, portanto, beneficiando os trabalhadores. Então, eu tenho uma folha de serviço em defesa dos trabalhadores muito maior do que as acusações que faz alguns setores sobre a minha atuação. Então, eu tenho a consciência tranquila, todo o setor sabe, os trabalhadores da agricultura, da FETAG, sabem do meu compromisso, especialmente na questão da reforma da Previdência, quando eu disse, desde muito antes do que se falava sobre essa reforma, eu disse, jamais votarei uma lei que retire direitos dos trabalhadores rurais. Eu conheço essa atividade, a FETAG me conhece e sabe o meu empenho nisso. Nós não estamos num período de campanha eleitoral, mas sim de pré-campanha, que não é algo regulamentado, mas onde já existem pesquisas que apontam, então, que a senhora lidera, junto com o senador Paim, as intenções de voto para a eleição de 2018. Eu queria saber como é a interação da bancada gaúcha também junto com o senador Lazier Martins lá no Congresso. É a melhor possível. Nós temos uma relação extremamente respeitosa, colaborativa. Eu tomo iniciativas e convido os dois senadores agora. Por exemplo, uma coisa singela, mas é a morte do Fábio Koff, né, que é uma figura muito conhecida. Então, eu propus que os 3 senadores assinassem. Então, nessas iniciativas que têm um aspecto mais, digamos, institucional, então eu procuro o apoio. Com o senador Paim, desde a campanha em 2010, o Paim é um político diferenciado, é um político muito responsável e nós tivemos uma campanha muito respeitosa. Dependendo de nós dois, será ainda em 2014, vai continuar sendo em 2018, uma campanha extremamente respeitosa, porque nós nos conhecemos, nós ficamos lado a lado na bancada
Temos conversado muito sobre o nosso empenho em relação às questões que nós trabalhamos. E o senador Paim, inclusive, fiquei sabendo, esses dias conversou com o senador, vou contar isso, confessar, para ver o grau para o senador Magno Malta, que é um senador muito conhecido, né? E, então ele disse, Paim, falou com o senador sobre a campanha aqui no Rio Grande do Sul. Então ele falou em nossos 2 nomes. E nós trabalhamos muito, Paim e eu, numa regulamentação dos técnicos federais na área da indústria e em vários setores, né? Especialmente na agricultura, técnicos, né? Nível técnico, essa categoria. E esse trabalho nos rendeu apoio. Aí o presidente da entidade, da Federação dos Técnicos, ao agradecer, disse, eu queria agradecer, e disse para mim, pessoalmente, senadora, nós temos compromisso, a nossa categoria, com a senhora e com o senador Paim. Ele disse para mim, ali fechadinho. Aí nós estávamos juntos na sessão, lá na comissão especial que tratou disso, e aí eu disse, bom, agora está todo mundo, agora você tem que dizer para todos, não é só para mim, né? O que você falou que é muito importante. Aí ele pegou a minha mão e a mão do Paim, colocou a nossa mão em cima e disse assim, aqui ó, a categoria nós temos que ajudar em 2018 a reeleição do senador Paim e da senadora Ana Amélia, que nos ajudaram muito nessa demanda da questão da categoria dos técnicos. Que era uma questão da sindicalização, né? Sair os técnicos do CREA e vir para eles terem o próprio conselho deles. E aí ele disse, nós botamos a mão, e aí o Paim fez uma brincadeira, vote na loira e no negão. E aí, veja, esse é o grau que a gente tem de relacionamento, vote na loira e no negão. Aí saiu uma foto até no jornal, no Correio do Povo, falando essa frase que saiu do Paim, em que ele falou esse apoio, para você ver o grau. Então nós somos muito respeitosos, eu tenho em todos os eventos lá, a gente na Comissão de Assuntos Sociais, nós trabalhamos muito juntos, algumas coisas conversamos, discuto, explico para ele, às vezes tem uma matéria que tem alguma sensibilidade, a gente fala e discute, é uma relação extremamente respeitosa. Tanto que em 2010 eu fiz uma coisa que em matéria de eleição ou de campanha eleitoral, é uma coisa que provocou e suscitou, assim, eu diria, uma surpresa, porque na minha campanha eu botava assim, perguntava na rua, você vai votar em quem? Eu vou votar na Ana Amélia e no Paim. Eu botava isso na minha campanha. Sim. Eu vou votar no Rigoto e na Ana Amélia. Eu vou votar no Paim e na Ana Amélia. Entende? Entrava isso na minha campanha. Aí o pessoal do meu partido, muitos assim no interior, não entendiam, mas você está falando dos outros. Não, são 2 votos. Sim. Você tem que trabalhar com os 2 votos, né? Claro. Você pode ser o segundo ou pode ser o primeiro, né? Então, essa é a atividade. E aí, meu marido, que faleceu no primeiro ano do meu mandato, me disse, olha, Ana, eu fiz política há muitos anos, eu nunca vi uma coisa tão assim, corajosa e tão criativa e inovadora como essa, de você trazer para a sua propaganda o nome dos 2 concorrentes. Sim. E aí a capitalização disso foi importante, eu fiz 3.342.000 votos, gastei 2.900.000 para fazer a campanha, portanto, o custo do meu voto naquele ano foi menos de R$1, quando a média brasileira foi de R$2 por voto. Então, a gente trabalhou muito, tivemos uma campanha muito bem feita, com os nossos, a área de quem fez a propaganda, foi muito respeitosa, então marcou época por esse tipo de campanha. Então, eu acho que a gente contribuiu, né? Porque sim, eu não ia chegar na política para praticar os mesmos vícios de antigamente. Então, fazer uma inovação, né, de menos gastos e mais eficácia. Durante a passagem do ex-presidente Lula para o Rio Grande do Sul, a senhora criticou os movimentos que enalteciam a passagem dele por aqui. Não, eu não fiz uma crítica, eu apoiei os gestos democráticos da manifestação que aconteceu na passagem da caravana em São Borja, em Santa Maria. Eu acho que não Mas disse coisas que não agradaram algumas pessoas. Mas você dissesse bem, não agradaram algumas pessoas. E aí os aliados do presidente disseram que eu fui incitar a violência. Ora, desde quando? E se tivesse havido algum ato de violência no Rio Grande do Sul, nenhum ato de violência aconteceu, foi apenas aquela natural hostilidade política que na rua você grita e tal, olha, você não me representa, você é isso, você é aquilo, é democrático. Agora, jamais eu apoiaria se alguém do meu lado, do meu partido ou da sociedade gaúcha que tivesse ido à frente e fazer qualquer agressão física. Isso não, jamais, nunca.
Mas o embate político, o embate verbal, a manifestação, xingar, isso é parte, ora, que moral tem a oposição para fazer uma crítica dessa? Você viu o que aconteceu lá no pessoal que foi lá no ABC quando o Lula estava lá dentro daquela vigília no sindicato. O que aconteceu? Uma pessoa foi se manifestar, eles jogaram a pessoa no chão, um carro pegou, a pessoa teve traumatismo craniano, e aí ele vem dizer que eu incitei a violência, me responsabilizar pelos tiros lá em Curitiba, quer dizer, tenha dó, tenha paciência. Aí é inverter, é colocar a carroça na frente dos bois. Não foi isso. Nós estamos vivendo em 2018 uma situação até peculiar em relação à questão dos ânimos, tanto de um lado quanto de outro. Eu recordo que em uma eleição aqui no Rio Grande do Sul, nós tivemos uma campanha política muito negativa entre PT e PMDB. Qual é o cenário que a senhora vê para essa eleição de 2018 nesse sentido dos ânimos para esse pleito? Você falou um pouco que numa campanha havia muita agressão. O eleitor não quer saber de agressão, ele quer saber o que ele pode esperar de um governador no Rio Grande do Sul, se vai conseguir pagar o salário em dia, como é que ele vai pagar o salário em dia dos professores, dos funcionários públicos. Ele quer saber coisas objetivas, porque se a crítica ao adversário resolvesse os problemas, tudo bem, mas não resolve os problemas, fica só essa troca de acusações de um e outro lado. Então é uma campanha que tem que ser propositiva para o eleitor tomar decisão. Agora, hoje a oposição critica, acirramento, coitado. Só que quem é que dividiu o Brasil? Quem é que disse nós e eles? Né? Quem achava que eles estavam de um lado bom e quem não concordava com ele do lado mau? Então ele está pagando o preço, com juros e correção monetária, de tudo aquilo que fez para dividir a sociedade brasileira. Mas a campanha tenderá, porque ela é uma campanha mais curta e ela tem que ser muito objetiva, muito barata e ser muito propositiva. O auxílio moradia para políticos e para membros do Poder Legislativo é sempre um assunto que gera muita polêmica. A senhora não utiliza o auxílio moradia? Desde que eu assumi, eu não aceitei auxílio moradia, eu moro na minha casa, portanto não é o contribuinte que paga a minha moradia. Se você tem uma regra para não ter auxílio moradia para o legislador, não deve ter para nenhuma categoria. Da mesma forma que o foro privilegiado tem que ser estendido a todas as categorias. E só talvez o presidente do Supremo, o presidente do Congresso Nacional e o presidente da República, porque ali é o desempenho de função. O resto, ninguém mais ter foro privilegiado. Mas na questão do auxílio moradia, é possível propor leis para acabar com esse benefício? Isso sim. Inclusive, aliás, o Senado tem um benefício que, por exemplo, se eu for reeleita, espero que seja, né, que seja reeleita, espero que os eleitores estejam avaliando o meu trabalho, mas se eu for reeleita, o Senado me tentará, porque eu não vou aceitar, como se eu tivesse feito o primeiro mandato. Então, me dá um dinheiro para fazer a minha mudança para Brasília, tá? E a minha também para sair de Brasília. Ora, se eu estou lá, se eu continuo no mesmo gabinete, que eu não vou mudar de gabinete, eu vou ficar no mesmo gabinete, não vou querer fazer mudança, nem fazer reforma, nem nada, para não ter problema de gasto. Acho que a gente tem que ter responsabilidade. Então, por que você recebeu? Eu fiz um projeto de resolução assim que eu cheguei no Senado. E esse projeto de resolução nunca foi votado. Agora, eu não vou aceitar esse pagamento desse dinheiro, como eu não aceitei o 14º salário, quando eles fizeram, eu devolvi o dinheiro do 14º salário. Então, não há dúvida que você tem que ter coerência com isso. Para fechar, senadora, aqui no Rio Grande do Sul nós temos a pré-candidatura do deputado Luiz Carlos Reis para o governo do estado. Como é que fica a situação do Partido Progressista ou progressistas agora aqui no estado e quem o PP pretende apoiar para a presidência da República? A soberania da decisão foi tomada por uma convenção do partido, que houve uma disputa, aliás, de dois candidatos muito competentes, Antônio Vec, de Novo Hamburgo, um advogado tributarista muito preparado, muito respeitado, trabalha para muitas instituições de ensino superior no nosso estado e no país, e o deputado Luiz Carlos Reis, que foi o mais votado deputado federal do Rio Grande do Sul, considerando todos os partidos. É um deputado de 5 mandatos, com uma grande experiência parlamentar, e ele foi escolhido em maioria pelos convencionais. O deputado Luiz Carlos Reis é o candidato do Partido Progressista ao governo do estado. Essa é a decisão soberana tomada pela convenção, e é isso que o partido vai seguir. Quanto à presidência da República, o presidente do partido, Ciro Nogueira, está fazendo esses entendimentos, mas também as questões regionais sempre serão preservadas. Em 2014, nós estávamos de um lado e o Partido Nacional estava de outro lado. Isso pode acontecer, não há dúvida. Hoje é prematuro eu dizer se vai acontecer de fato isso. Perfeito.
Obrigado, senadora. Obrigada pela oportunidade. Obrigado. Muito obrigada.